Prontinho, começou a gravar. Então, boa tarde mais uma vez, gente. E só para, antes da gente iniciar, para confirmar, né, comunicar a vocês que para antropologia eu vou dar 10 para todo mundo, tá? É para a gente não ter que fazer prova e eu ter que ficar corrigindo fora do contrato. Então, antropologia, 10 para todo mundo. E aí, mais tarde, quando eu terminar de colocar os vídeos de antropologia, de histologia no YouTube, lá no canal, eu mando as informações, no caso do videozinho de histologia, né? Do seminário sem slides de histologia. Eu mando todos os detalhes até mais tarde, até o final da tarde, tá? Então, vamos lá iniciar. Hoje, a nossa última aula, a gente vai falar sobre o envelhecimento social, certo? Que é o que a gente, o que para a sociedade é envelhecer. Então a gente vai começar aqui. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Vá ali perto do. Vá ali pro seu pai, vá que ele fica coisando. Você não vai ficar igual de manhã, não, né? Que a cada 2 minutos tu fica pedindo para eu te passar isso aqui. O papai passa para tu. Vai, papai. Então vamos lá, né? Então, o que é o envelhecimento? Né? O envelhecimento é uma etapa da vida que ela é caracterizada como a velhice. Ela tem as suas peculiaridades e ela só vai ser compreendida a partir da relação que se estabelece entre os diferentes aspectos cronológicos, né, que é a idade do corpo, idade por anos, né, os aspectos biológicos, que é o envelhecimento celular, os aspectos psicológicos, que é quando a gente vai se referir àquelas pessoas que não se sentem velhas, que não se sentem na idade que têm, e outras que são mais jovens e se sentem mais velhas. Então, são todos aspectos que a gente deve levar em consideração. Também aí colocar o aspecto social. Então, o indivíduo ele vai ser principalmente considerado velho para a sociedade quando ele para de contribuir para a sociedade diretamente, ou seja, ele para de trabalhar, ele para de fazer atividades que dão algum retorno à sociedade. E nem todos os indivíduos, ao chegar aos 60 anos, vão parar aí de contribuir para a sociedade. Então, por isso que deve-se observar esses aspectos de óticas diferentes, certo? Então, essa interação, ela institui-se de acordo com as condições da cultura na qual o indivíduo está inserido, obviamente. Então, condições históricas, políticas, econômicas, geográficas e culturais vão produzir diferentes representações sociais da velhice e também do idoso. Então, aqui no Brasil, infelizmente, nem sempre o indivíduo que envelhece, né, que chega aí na idade, se torna um idoso, ele é bem visto, ele não tem suas opiniões, na maioria das vezes, respeitadas, ele vai perdendo autoridade dentro da hierarquia familiar, enquanto em outras culturas, em outros locais, como, por exemplo, o Japão, né, no Oriente, os mais velhos eles são extremamente respeitados. Então, a cultura, nesse quesito, quando a gente vai realizar essa avaliação, ela tem que ser levada em consideração, porque os parâmetros, o olhar é diferente dependendo da cultura. Então, há uma correspondência entre a concepção de velhice presente em uma sociedade e as atitudes frente às pessoas que estão envelhecendo. Então, atualmente, os especialistas no estudo do envelhecimento referem-se a 3 grupos de pessoas mais velhas, certo? Os idosos jovens, os idosos velhos e os idosos mais velhos, certo? Isso cientificamente é a classificação dos idosos. Então, o termo idosos jovens vai se referir às pessoas que têm entre 65 e 74 anos, certo? Que ainda costumam estar ativas, muitas ainda estão trabalhando, então elas ainda realizam alguma atividade, então são pessoas que estão normalmente, obviamente, mais vigorosas. Tem os idosos velhos, que são aqueles que vão estar aí entre 75 e 84 anos, e os idosos mais velhos, que são aqueles acima de 85 anos, que têm uma tendência maior a ter dependência, né, fraqueza, a ter enfermidades,
são aqueles mais, de fato, dependentes quando chegam aí nessa idade. Então, o envelhecimento ele é uma experiência heterogênea, vivida como uma experiência individual. O que é que isso quer dizer? Que apesar de ter essa classificação, né, nesses 3 grupos, a gente pode ter comportamentos completamente diferentes entre 3 pessoas que pertençam respectivamente a esses grupos. Então, pode existir um indivíduo de 60 anos que já tem alguma incapacidade e que já se porte muito mais como indivíduo mais velho do que o indivíduo acima de 85 anos, e um indivíduo com mais de 85 anos que seja cheio de energia, que faça caminhada, que jogue, que tente fazer algum esporte, que goste de passear e não ficar apenas dentro de casa. Então, a gente tem esse comparativo, porque, querendo ou não, é uma experiência individual, apesar de haver essa classificação científica, social, entre as idades, né, observando apenas a idade cronológica. Mas, como a gente viu no slide anterior, observar apenas o ponto de vista cronológico não é essencial para compreender o envelhecimento social. A gente tem que compreender todas as bases que estão por trás desse envelhecimento. Então, a velhice começou a ser tratada como uma etapa da vida caracterizada pela decadência física e ausência de papéis sociais, isso a partir da segunda metade do século XIX. Então, acabou sendo visto, a partir da segunda metade do século XIX, como algo ruim, né? Que a pessoa vai perdendo suas funções motoras, suas funções psicológicas, vai deixando de contribuir para a sociedade, bem como também para a família, muitas vezes. Então, começa a ser vista a velhice como algo ruim e não algo benéfico. Então, o avanço da idade dar-se-ia como um processo contínuo de perdas e de dependência, que daria uma identidade de falta de condições aos idosos e seria responsável por um conjunto de imagens negativas associadas à velhice. Assim, pode-se inferir que não importa somente a quantidade de anos que o indivíduo tem, mas sim o que ele fez com esses anos vividos, obviamente, e como a sociedade trata alguém com aquela idade. Isso também, a forma como a sociedade trata esse indivíduo, também vai depender de tudo aquilo que ele viveu ao longo da sua vida. Então, aqui, o que se refere? Que o envelhecimento vai depender de tudo aquilo que o indivíduo fez ao longo da sua vida. Sim, se ele teve hábitos saudáveis, a probabilidade dele ter uma qualidade de vida na velhice é muito maior, e etc, e etc. Se ele tem hábitos sociais, ele mantém relações sociais com outras pessoas, isso é benéfico psicologicamente no processo de envelhecimento. Então, tudo isso é bom, entendeu? Mas, quando a sociedade, mesmo o indivíduo que tem essa postura, a sociedade trata ele como algo ruim, né? Como algo que não tem benefício para a sociedade, isso acaba trazendo prejuízo. Então, é um conjunto de ações que vão favorecer que essa etapa de envelhecimento seja benéfica tanto para o indivíduo, como também na comunidade, na sociedade na qual ele está inserido. Então, as concepções de velhice nada mais são do que o resultado de uma construção social e temporal feita no seio de uma sociedade com valores e princípios próprios, que são atravessados por questões multifacetadas, multidirecionadas e contraditórias. Então, na época contemporânea, o florescer do século XXI, aí, ao mesmo tempo em que a sociedade potencializa a longevidade, né, ou seja, quer buscar sempre envelhecer mais, todo mundo está buscando ficar cada vez mais velho, com os hábitos mais saudáveis e etc., ela nega aos velhos o seu valor e a sua importância social. A mesma sociedade que tem essa busca por alcançar a velhice, né, por conseguir viver por mais tempo, é a mesma sociedade que quando vê um idoso, quando vê um velho, também o trata de forma pejorativa, né? O colocamos sempre no local como aquele que precisa do cuidado, aquele dependente, aquele que não contribui. Então, tudo isso a gente tem que ter um equilíbrio, né? Como diz aí, é contraditório. Ao mesmo tempo que todos almejam, no fim das contas, todos também criticam.
Isso generalizando, obviamente. Então, vive-se em uma sociedade de consumo, na qual apenas o novo pode ser valorizado, caso contrário, não existe produção e acumulação de capital. Então, nessa realidade, o velho passa a ser ultrapassado, descartado ou já está fora de moda. E isso acaba se transpassando aos indivíduos, né? Essa sociedade consumista que acha que sempre tem que estar buscando o novo, mais atualizado, mais moderno, acaba também transpassando para os indivíduos mais velhos, como se eles não tivessem mais nada de bom a contribuir para a sociedade, uma vez que eles já estão velhos, ou seja, ultrapassados, né? Segundo essa concepção. Ainda é comum que a maioria das pessoas mais velhas resista a ser chamada de velha, porque o velho, ele ao longo do tempo, ele veio sendo criado junto a uma ideia de que significa muito idoso, de que significa antigo, gasto, né, que não tem valor. Então, há muito tempo exerce uma profissão, não tem qualidade, está obsoleto. Então, são todos adjetivos que estão associados ao processo de envelhecimento, consequentemente, do adjetivo velho. Então, muitos não querem ser chamados de velho por associar a esses adjetivos ruins. Então, nessa breve definição, a gente percebe os vários sentidos negativos da palavra velho, como se já fosse algo ultrapassado, fora de moda, do mesmo jeito que é o indivíduo. Então, além disso, as atitudes preconceituosas e os estereótipos sociais também estão incorporados na linguagem e provavelmente levarão muitos anos para ocorrerem mudanças nesse sentido. É a mesma coisa que a gente vê aí com os outros tipos de preconceito, né? A sociedade está evoluindo, mas a gente sabe que ainda está intrínseco na sociedade. Então, é a mesma coisa da velhice. A gente tenta enxergar como algo benéfico, mas mesmo assim a gente sabe que na prática não funciona assim. Aí a gente ainda tem que passar por um processo longo de evolução para conseguir alcançar esse limiar. Então, o envelhecimento humano, cada vez mais, é entendido como um processo influenciado por diversos fatores, como o gênero, a classe social, a cultura, os padrões de saúde individuais e coletivos da sociedade, entre outros. Então, não existe um consenso sobre o que se nomeia velhice, porque as divisões cronológicas da vida do ser humano não são absolutas e não correspondem sempre às etapas do processo de envelhecimento natural. Então, a velhice ela não é definida por simples cronologia, ou seja, não é definida apenas pelos anos que aquele indivíduo tem, mas pelas condições físicas, funcionais, mentais e de saúde das pessoas, o que equivale a afirmar que podem ser observadas diferentes idades biológicas e subjetivas em indivíduos com a mesma idade cronológica. A gente vê aí o primeiro fator que pode influenciar gênero, né? As mulheres, elas envelhecem de uma forma diferente dos homens. Os homens, como eles passaram a vida toda, né? Com a carga hormonal, que o garantiram força, e etc., trabalharam e foram provedores da casa. E quando chega esse momento da aposentadoria, em que eles envelhecem, eles acabam ficando depressivos, porque não tem mais esse papel de provedor, não tem mais a força, a robustez que tinha na jovialidade. Então, tudo isso interfere no processo de envelhecimento. A classe social interfere profundamente, né? Você vê aí vários idosos, a gente vê alguns vídeos, né? Quando eu estava estudando para essa aula, eu vi alguns vídeos, o envelhecimento saudável. Aí você vai olhar o envelhecimento saudável, velhinhos de 80 anos que fazem caminhada, que gostam de dançar, né, fazer a zumba com as amigas e que gostam muito de viajar, e várias entrevistas com idosos contando, né? Ah, eu gosto de viajar, não sei o quê, para mostrar o que era o envelhecimento saudável. E aí tu questiona, quem é que consegue viajar para a Europa, conhecer outras partes do Brasil? São pessoas que têm um poder aquisitivo superior, né? Aquela pessoa que se aposentou com o salário mínimo,
que muitas vezes ainda ajuda toda a família, né? Como é que ela vai ter esses momentos de lazer? Como é que ela vai fazer uma viagem internacional, uma viagem dentro do país para poder espairecer, para poder se sentir melhor? Como é que ela vai poder se alimentar de forma mais saudável se esses alimentos mais saudáveis muitas vezes são os mais caros ali na composição do supermercado? Então, a classe social, obviamente, também vai influenciar muito esse envelhecimento, né? Aqueles que detêm um poder aquisitivo maior vão envelhecer, na grande maioria das vezes, de melhor forma do que aqueles que não detêm. Não é culpa deles, né? Apenas não há possibilidade. A cultura também, aqui no Brasil, mesmo dentro dessas subdivisões de classe social, etc., ainda se vê no Brasil o envelhecimento como, de fato, um momento em que a pessoa passa a ser mais dependente, que ela passa a contribuir menos para a sociedade em si, na questão de trabalho, mas também para a família, a pessoa diminui a sua contribuição, enquanto quando a gente observa por outra ótica, né, como eu já mencionei, da cultura japonesa, esqueci a palavra agora, mas a capacidade desse idoso de fornecer coisas, não está vindo a palavra, de fornecer situações benéficas para a família, para a sociedade, ela é valorizada, entendeu? Então, é diferente quando a gente olha pela ótica do Brasil e a ótica de outra cultura completamente diferente. Então, quanto mais velho a pessoa fica lá, significa que mais sábio ele vai ser, mais ele pode contribuir para o indivíduo, para a sua família, para a sociedade como um todo. Mais respeitado ele vai ser, o que não é o que acontece aqui no Brasil, certo? E aí tem os outros fatores que mencionam, os padrões de saúde, né? Como foi que essa pessoa se portou ao longo da sua vida, os hábitos e etc. Então, tudo isso vai influenciar nesse processo de envelhecimento, não só a idade cronológica do indivíduo. Então, dessa forma, o que a gente identifica? Que o envelhecimento humano ele pode ser compreendido como um processo complexo e composto pelas diferentes idades: idade cronológica, idade biológica, idade psicológica e a idade social, né? A idade cronológica são os anos que o indivíduo tem a partir do momento que ele nasce. A idade biológica é a idade do corpo do indivíduo. Às vezes a gente tem um indivíduo de 80 anos que, quando vai fazer exames e etc., diz: nossa, o seu pulmão parece o pulmão de um senhor de 50 anos, e ele já tem 80 anos. Enquanto o outro, por exemplo, que pode ter passado a vida inteira fumando, vai lá fazer o exame com 50 anos e diz: nossa, o seu pulmão está totalmente destruído. Então, tudo isso, a idade biológica também vai afetar o envelhecimento do indivíduo. A idade social, o que é que aquele indivíduo contribui para a sociedade, para a família dentro da comunidade. A idade psicológica, se aquele indivíduo ele se sente idoso, né? Ele se sente velho, se ele fica apático, se ele fica trancado em casa, se ele não vai em busca de outras atividades, principalmente no momento da aposentadoria, quando ele para de trabalhar, ou se ele já é o oposto, se ele já é ativo, se ele busca uma atividade física, nem que seja uma caminhada na praça, se ele gosta de encontrar com os amigos e conversar e etc. Então, todas essas idades, elas têm um efeito benéfico no processo de um efeito no processo de envelhecimento. Então, todas elas devem ser compreendidas de uma forma global. Então, a idade social ela vai ser definida pela obtenção de hábitos e status social pelo indivíduo para o preenchimento de muitos papéis sociais ou expectativas em relação às pessoas de sua idade, em sua cultura e em seu grupo social. Então, o indivíduo pode ser mais velho ou mais jovem, dependendo de como ele se comporta dentro de uma classificação esperada para a sua idade, uma sociedade ou uma cultura particular. Certo? Então, depende do que a sociedade espera do indivíduo, ele vai se tornar mais velho ou mais jovem. Então, pode ter uma pessoa aí de 65 anos que tem um comportamento totalmente apático, de quem já mesmo assim está dependente, de quem não realiza mais nenhuma atividade, muitas vezes associada
depressão, certo? Então, esse indivíduo, ele não está realizando as suas ações que são esperadas perante a sua comunidade, perante a sociedade. Então, tudo isso é levado em consideração nessa classificação da sua idade social. Então, a medida da idade social é composta por performances individuais de papéis sociais e envolve características como tipo de vestimenta, hábitos e linguagem, bem como respeito social por parte de outras pessoas em posição de liderança, se relaciona com as idades cronológica e psicológica, ou seja, a idade social diz respeito à avaliação do grau de adequação de um indivíduo ao desempenho dos papéis e dos comportamentos esperados para as pessoas de sua idade, num dado momento da história de cada sociedade. Então, a idade social é aquilo que a sociedade espera do indivíduo, né? Um indivíduo, à medida que ele vai envelhecendo, não necessariamente, né, sejam idosos já, mas à medida que ele vai envelhecendo, espera-se que ele mude as suas vestimentas, né, o seu comportamento, espera-se que ele seja um exemplo familiar e etc. Então, tudo isso, à medida que a pessoa vai envelhecendo, vai se esperando certas características dela. Não espera-se muitas, obviamente, de uma pessoa que já é idosa, que ela seja aquela pessoa que vai em festa, que bebe e etc. Então, esse não é o comportamento esperado pela sociedade. Então, quando o indivíduo ele se adequa a essas características esperadas pela sociedade, é que ele se enquadra aí nessa idade social, que é aquilo que a sociedade espera. Por outro lado, né, esse envelhecimento social, ele deve ser entendido como um processo de mudanças de papéis sociais, no qual são esperados dos idosos comportamentos que correspondam aos papéis determinados para eles. Então, há papéis que são graduados por idade, que são típicos dessa parte da vida. Então, é isso, né? A sociedade quer impor, muitas vezes, condições a esses idosos e que não funciona dessa forma. Por exemplo, o indivíduo chega aos 70 anos, aos 70 anos, e muitas vezes a família quer que ele fique em casa, porque tem medo que ele tenha uma queda, tem medo que algo aconteça, que ele comece a ter problemas de decadência de memória, né, Alzheimer, etc., e aí se perca, esse tipo de coisa. Então, a sociedade, por impor aquilo que ela espera daquela idade social do indivíduo, acaba prejudicando o processo de envelhecimento do mesmo. Então, a idade social corresponde, assim, aos comportamentos atribuídos aos papéis etários que a sociedade determina para os seus membros. Então, ela é composta por atributos que caracterizam as pessoas e que variam de acordo com a cultura, o gênero, a classe social, o transcorrer das gerações e das condições de vida e de trabalho, sendo que a desigualdade dessas condições levam a desigualdades no processo de envelhecer. Foi o que a gente já discutiu dos fatores que vão interferir no processo de envelhecimento. Então, a cultura ela tem um importante papel nesse aspecto, porque ela define como a sociedade vê os idosos e o processo de envelhecimento. A idade social ela vai dizer respeito à avaliação do grau de adequação de um indivíduo ao desempenho dos papéis sociais e dos comportamentos esperados para as pessoas da sua idade em um dado momento da história de cada sociedade. Então, socialmente, vai poder se inferir que a pessoa é definida como idosa a partir do momento em que deixa o mercado de trabalho, né? Quando se aposenta e deixa de ser economicamente ativa. Então, a sociedade atribui aos aposentados o rótulo de improdutivos e inativos. Então, com a aposentadoria, muitas vezes se percebe um rompimento abrupto das relações sociais com outras pessoas, com as quais o indivíduo conviveu diariamente por muitos anos. Então, ocorre ainda uma redução salarial considerável e a falta de atividades alternativas fora do ambiente de trabalho. Então, tudo isso vai interferir diretamente no processo de envelhecimento, se esse envelhecimento será de fato saudável ou não, porque são muitas mudanças para esse indivíduo que está no processo de envelhecimento. A aposentadoria ela vai ser um rito de passagem para a velhice. Ela vai acentuar a sua vinculação à terceira idade numa sociedade de consumo na qual apenas o novo é cultuado como fonte da renovação, do desejo, da posse ou
a aposentadoria deixa de ser um momento de descanso e recolhimento e torna-se um período de atividade e lazer. Então, mais uma vez, percebe-se o quanto a velhice é uma experiência heterogênea e complexa e individual, né? Então, pois para alguns, a aposentadoria pode significar o desengajamento da vida social, para outros, o início de uma vida social prazerosa, para outros, o início de uma vida de descanso, né? Então, vai variar dependendo do objetivo do indivíduo, dependendo de todos os fatores que estão ali por trás daquele indivíduo, interferindo diretamente no seu processo de envelhecimento. Na sociedade atual, convive-se com diferentes tempos, o tempo do indivíduo e o tempo social. Então, as regras sociais vão determinar o tempo para ir à escola, o tempo para começar uma carreira, casar, ter filhos, etc, etc. A gente sabe que isso acontece, né? Então, as pessoas sempre procuram estar dentro do tempo social, que é isso que a gente faz, né? A gente tende a seguir aquilo que a sociedade espera de nós. Então, a gente tende a seguir essa expectativa. Então, o tempo social ele vai ser imposto às crianças, aos adolescentes, aos adultos e também, obviamente, aos idosos. E ele vai ser um modelo linear de desenvolvimento do qual não se pode fugir. Então, ele define em que momento as pessoas são consideradas velhas, sim, essa idade social vai definir isso. E dessa forma, a velhice é uma construção social e cultural sustentada pelo preconceito de uma sociedade que quer viver muito, mas que não quer aí envelhecer, né? Então, o envelhecimento social ele vai depender diretamente da sociedade e todos os fatores que interferem nessa sociedade para a gente saber aí como é que ele vai acontecer, como é que ele vai se desenvolver ao longo do processo de envelhecimento, ok? Então, como o Brasil não é mais um país de jovens, né, mas sim um país que está envelhecendo, com mais de 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, estima-se que a maior valorização do idoso possa se concretizar em um futuro próximo, no qual a tendência seria rever os estereótipos associados à velhice. Esse processo evolutivo ele não está acontecendo apenas aqui no Brasil, né? Está acontecendo no mundo inteiro, porque todo o planeta está passando por esse processo de envelhecimento, né? A curvazinha lá do crescimento populacional está invertendo, porque ninguém morre mais, né? Obviamente eu estou exagerando, mas a taxa de mortalidade está muito mais baixa dos idosos e os nascimentos também, eles estão bem mais baixos. Então, a gente está tendo a inversão desse crescimento e a manutenção dessas pessoas com mais de 60 anos de forma ativa. Então, as pessoas estão envelhecendo de uma maneira mais saudável agora, porque isso agora já está sendo esperado delas pela sociedade. E como a gente tende a seguir as expectativas da sociedade, isso vem melhorando tempo a tempo, né? Ano a ano, a gente vai ajudando que esse processo de envelhecimento ele ocorra de forma mais saudável, que a gente vai melhorando as expectativas que nós vamos impondo aí às pessoas que estão passando pelo processo de envelhecimento. Então, a visão do envelhecimento como sinônimo de doença e perdas evoluiria para a concepção de que esta fase do ciclo vital é um momento propício para novas conquistas e para a continuidade do desenvolvimento e produção social, cognitiva e cultural. Então, as experiências e os saberes acumulados ao longo da vida seriam vistos como o quê? Como ganhos que podem ser otimizados e utilizados em prol do indivíduo e da sociedade. É o que já é visto em outras culturas, né? E em algumas regiões estão nesse processo de evolução para chegar nesse ponto em que vai se ver que toda a sabedoria que uma pessoa idosa tem, ela vai contribuir para a sociedade de alguma maneira. Então, dentro dessa perspectiva, a velhice passaria a ser considerada uma fase boa da vida, né? Quando a gente atingir esse nível de que o olhar para a velhice vai ser um olhar de benefício, um olhar de vantagens a enxergar a velhice. Então, ela não seria rotulada apenas pelas perdas, perdeu o emprego, perdeu ali o contato diário com os amigos, perdeu a mobilidade física. Não, passaria a ser enxergado também como algo benéfico.
a pessoa que já tem uma carga de amadurecimento, pessoa que já passou por várias coisas, tem experiência no trabalho, tem experiência de vida. Então, isso vai mudando a forma de rotular a velhice, obviamente a passos muito lentos, como a gente percebe no dia a dia. Então, cabendo ao idoso potencializar os próprios recursos e atuar na autoconstrução da subjetividade e da identidade. Então, o que é que a gente vem dizendo desde o início? Que depende de todos os fatores, etc., mas depende principalmente do próprio indivíduo, né? Então, se o indivíduo que está no processo de envelhecimento social, se ele se enxerga agora como um peso, né? Um peso para a família, um peso para a sociedade, se ele acha de fato que ele não contribui mais para a sociedade, isso vai interferir na qualidade de vida dele, no psicológico dele. A partir do momento em que ele acredita que a aposentadoria vai ser uma fase boa para ele, em que ele vai poder fazer novas experiências, quem sabe se aventurar em outros tipos de trabalho, vai poder fazer coisas que ele sempre quis fazer e talvez o trabalho não permitisse. Então, tudo isso vai depender muito do indivíduo, né? A forma como esse envelhecimento vai acontecer depende dos fatores de gênero, do financeiro, da sociedade, etc., depende, obviamente, mas também vai depender muito do próprio indivíduo em si, ok? Então, pessoal, era só no da Beatriz, né? Foi tudo normal, né? Então, eu vou... Certo. Então, a gente encerra aqui a disciplina, certo? O objetivo dessa disciplina é que no momento em que vocês forem fazer o atendimento de vocês, né? A consulta com o enfermeiro, vocês tenham esse olhar para quem vocês estão consultando, para o indivíduo, que vocês olhem e vejam todas as características biopsicossociais que estão por trás ali, não apenas a sintomática. O objetivo dessa disciplina é, como o próprio nome dela já diz, é um olhar geral do ser humano, né? Do humano, é antropologia, é o estudo do homem. Então, é você olhar para o humano em si, ok? Então, por isso que eu vou dar 10 para todo mundo, porque é uma coisa, assim, é mais mesmo para você ter uma sensibilidade maior no momento em que você for fazer um atendimento, certo? Então, mais uma vez, né, para quem é só dessa disciplina, mas para quem já está em histologia, mais uma vez, foi um prazer dar aula para vocês, viu? Obrigada por participarem sempre. E aí, quem sabe, nos próximos semestres a gente se encontre novamente, certo? Então, boa sorte para vocês, tudo de bom aí na batalha de vocês, na caminhada de vocês para se formar, viu? Um beijo, um abraço, tchau.